Fala pessoal, tudo bem? Neste vídeo eu vou mostrar para vocês como utilizar o Google Colab para manipular e explorar dados espaciais utilizando a linguagem Python. Para quem não conhece, o Google Colab é um serviço de armazenamento em nuvem que permite criar e executar códigos na linguagem Python diretamente no seu navegador. E isso é muito interessante porque o usuário ele não precisa instalar nenhum programa no seu computador. Basta que ele utilize o seu navegador para tratar os dados e também não importa se você tiver uma máquina com baixo poder de processamento, já que esses dados vão ser processados na nuvem. E uma outra vantagem do Google Colab é que ele possui um ambiente colaborativo. Então, tudo que você produzir nele pode ser compartilhado com outros usuários. Além disso, a gente pode instalar diversas bibliotecas, né, através do gerenciador de pacotes do Python, o pip, e utilizar comandos de terminal Linux, como eu vou demonstrar para vocês. Para este tutorial, eu vou utilizar aqui a base do IBGE, o GeoPackage BC250 na versão 2021, né, que contém a base cartográfica contínua do Brasil, na versão GeoPackage, tá? Já baixei aqui para o meu computador, mas vou demonstrar também baixando esse GeoPackage direto para o Google Colab. Neste tutorial eu vou utilizar a base LML underline unidade underline federação A, que representa os estados do Brasil através dos polígonos, e observem que na tabela de atributos dessa camada possui um campo chamado geocódigo. Ele está como texto, a gente percebe que ele está como texto porque ele está alinhado à esquerda, né? E possui 2 dígitos, e cada código desse, obviamente, é um estado aqui do Brasil. A outra camada que a gente tem aqui é a limite do município. Se eu abrir aqui a tabela de atributos, eu percebo o seguinte, que ela também possui uma coluna geocódigo e que esses 2 primeiros dígitos representam o estado onde o meu município se encontra. E ela não possui uma coluna específica identificando o estado, né? A gente sabe que esses 2 dígitos representam o estado. Então, se eu quisesse fazer uma análise ou extrair esses dados em lotes, separando por estado, se eu fosse fazer de forma manual, eu ia ter que fazer uma consulta, em seguida salvar esse resultado em um novo arquivo, né? Como seria isso? Manualmente eu poderia clicar aqui em selecionar feições utilizando uma expressão, escolher um determinado estado através do seu código, né? Então, por exemplo, deixa eu só aumentar um pouco aqui, para que fique legal de ver. Então eu posso escrever geocódigo, só aumentar um pouco mais, né? Geocódigo igual, se eu não me engano, o geocódigo do São Paulo é o 35. Então eu vou utilizar aqui o operador like, que é um operador da linguagem SQL. Eu posso colocar, olha, procura tudo que começa com 35. Seria dessa forma aqui. Então vou mandar ele selecionar, vou fechar e vou dar um zoom aqui nas feições, né? E percebam que ele selecionou realmente o que eu queria, que são os municípios do estado de São Paulo. Então, se eu quisesse salvar isso em uma outra camada, eu poderia clicar com o botão direito na camada, exportar, salvar feições selecionadas como, e escolher tanto um formato, poderia ser shape, geopackage, enfim, né? E colocar o nome e um diretório para salvar isso daí. Só que é um processo muito manual, ia demorar bastante fazer isso estado por estado. Então, o que eu quero demonstrar para vocês é como fazer isso de forma bem rápida, utilizando o Google Colab. Eu vou abrir aqui a página do Google Colab, então para isso eu digito Colab, clico aqui no link. Ele mostra alguns notebooks que eu estava trabalhando, estava testando aqui, mas eu vou criar um novo. Então vou clicar em New Notebook, ele vai abrir. Eu vou começar escrevendo algum texto. Então vejam que ele vai estruturando em células. Essa célula de texto está abaixo da célula do meu código. Então vou colocar aqui em cima.
E aqui é mais para mostrar para vocês. Então eu vou colocar aqui um texto explicativo do que eu vou fazer. Eu vou instalar a biblioteca GeoPandas que nós vamos utilizar no nosso tutorial, certo? Então, para chamar o pip aqui, eu tenho que colocar uma exclamação e agora eu vou digitar pip install e o pacote que eu quero instalar. Então, no caso, é o GeoPandas. E aqui eu dou um Shift Enter, ele vai processar. Nesse momento, eu vou acelerar o vídeo para que vocês não esperem. O próximo passo é conectar o meu Google Drive ao Colab. Então eu vou clicar aqui nessa pasta, esse ícone da pasta, vou clicar aqui nesse outro ícone para ele montar o meu Drive do Google Drive e vou autorizar ele a fazer isso. Ele está montando. Uma vez montado, eu posso acessar o meu Google Drive. Eu vou criar uma pasta aqui. Eu vou chamar de IBGE, tudo minúsculo. Tá aqui. Bom, e agora eu posso baixar. Eu vou colocar aqui uma célula de código e vou utilizar o comando wget para baixar esse arquivo. Então, como é um comando de terminal Linux, semelhante ao pip, eu tenho que utilizar a exclamação. Então eu vou digitar aqui wget. Em seguida eu coloco "-p" para escolher qual diretório que eu vou baixar esses dados. E aqui eu vou fazer o seguinte, vou copiar aqui o path, vou colar e em seguida eu vou digitar aqui o link, aquele link do arquivo inicial do GeoPackage, que também vai estar na descrição do vídeo. Então eu vou colar aqui, vou dar um Shift Enter e vou aguardar. Veja que ele está baixando o arquivo e vou acelerar o vídeo agora. Para descompactar, eu poderia simplesmente ir na minha pasta e descompactar o arquivo. Por aqui, eu não consigo fazer isso, como vocês estão vendo, né? Então, para não precisar ir abrir o arquivo, eu vou também utilizar um outro comando de terminal, que é o unzip, para descompactar. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o endereço do meu arquivo, que seria esse, mais o nome do arquivo. Esse seria a pasta, né? Comando do arquivo. E aqui eu tenho que falar onde eu quero salvar. No meu caso, eu quero salvar dentro da pasta do IBGE. E ele está descompactando o arquivo. Vamos então começar o processamento. Eu vou importar a biblioteca GeoPandas. GeoPandas. GPD seria o alias que eu vou colocar para não ficar digitando o tempo todo GeoPandas. E agora eu vou fazer a leitura do arquivo do município que está dentro do GeoPackage do IBGE. Antes disso, eu vou pegar aqui o endereço, né, o caminho até o meu arquivo GeoPackage. Eu vou chamar de uma variável como IBGE_JPKG. E aqui eu vou colocar o caminho .jpkg. Esse seria o path, né, o caminho até o meu GeoPackage. Eu vou criar uma variável que vai armazenar os municípios do Brasil. Então, para isso, eu vou chamar o GeoPandas e o método readFile, que permite que eu faça a leitura de diversos dados vetoriais. Nesse caso, eu vou chamar o GeoPackage em questão na camada LML_município_A. Eu sei o nome do arquivo porque
nós já abrimos esse arquivo no QGIS. E agora eu posso digitar aqui mumbr para dar uma olhada nesse arquivo. Ele vai abrir aqui o... Deixa eu só fechar aqui para a gente ver melhor. Ele vai mostrar justamente o Geodata Frame. Então vejam que a gente tem aqui as colunas, os atributos e a última coluna é a coluna chamada Geometry, que possui a geometria de cada feição. Eu também posso plotar se eu quiser. Então mumbr.plot eu tenho aqui. Plot no caso é uma função, então eu consigo visualizar esse arquivo, essa camada, né? Esse Geodata Frame, como vocês podem ver. Então o próximo passo é importar os estados da mesma forma. Eu vou até copiar aqui para ganhar um pouco de tempo. E o que eu tenho que fazer é só trocar aqui o nome da minha camada, que no caso é LML underline unidade underline federação A. Então eu posso fazer aqui estados. Tá aí o Geodata Frame contendo os estados. Então a ideia é o seguinte: eu vou iterar sobre esse geocódigo aqui em um loop. E pegando esse geocódigo, eu filtro na camada de municípios o estado que eu quero. Então, como é que eu posso fazer isso? For idx, para fazer esse... Eu vou fazer um loop, né? Então eu vou pegar o index do meu Geodata Frame, que é essa coluna aqui, é o index. E vou colocar uma variável qualquer, nesse caso eu vou chamar de row, que vai ser o nome da variável que eu vou iterar. E vou iterar aqui em estados.iter_rows. Dessa forma aqui eu vou fazer um teste, eu vou pedir só para ele printar row, que é o que eu estou iterando, né? Nome. Vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Ele vai ter que mostrar, exatamente, ele vai ter que mostrar aqui os municípios, tá? E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma variável que eu vou chamar de query. Nessa variável, eu vou pegar aqui mumbr, tá? Geocódigo. Então, na coluna geocódigo, no Geodata Frame mumbr, eu vou chamar aqui, eu vou filtrar todo mundo através dessa função aqui, starts, o if, bem parecido com o que a gente fez lá no QGIS. Eu quero que ele filtre em função do geocódigo, né? Lembrando que row, eu estou iterando sobre os estados, então ele vai pegar o geocódigo do estado. Então ele vai armazenar esse resultado na variável query. Por último, eu vou criar uma outra variável, onde eu chamo justamente o Geodata Frame dos municípios, e aqui eu vou executar a query. Então, essa primeira é a consulta, né? O filtro. E aqui essa variável já vai armazenar o resultado do Geodata Frame mumbr com esse filtro. Para terminar, eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar isso na minha pasta e eu vou aproveitar para salvar em um GeoPackage para ficar organizado em um único arquivo. Então eu posso fazer result.toFile, que é o método que me permite salvar isso em algum lugar. E eu vou pegar aqui, eu não me lembro se eu salvei se é uma variável. Não. Eu vou pegar aqui o endereço da minha pasta. Poderia ter sido salvo em uma variável, mas eu não fiz. E aqui eu vou colocar o nome do meu GeoPackage, municípios, _br, ponto. Vamos colocar aqui a extensão, né? JPKG de GeoPackage. Então aqui eu tenho um caminho. Só que eu quero também
salvar a camada por camada, né? Colocando o nome de cada camada, né? Então, layer, como eu estou iterando, o que é que eu vou fazer? Eu vou chamar aqui eu vou criar uma f-string em Python, né? Uma f-string para poder digitar um string e dentro eu posso também entrar com variáveis. Para entrar com a variável dentro da f-string eu coloco colchetes e eu vou salvar o nome de cada camada com a sigla do estado. Só que para ficar um pouquinho melhor, eu quero que essa sigla fique em minúsculo. Então eu posso chamar aqui o método lower e fechar aqui minha... Opa, isso aqui está errado. Agora sim. E eu tenho que falar qual é o driver. Driver está na documentação do GeoPandas. JPKG. Se eu não errei nada, agora é só aguardar. O processamento foi finalizado. Eu vou verificar aqui na minha pasta. Observem que ele criou o arquivo, né, o geopackage municípios_.jpkg. Eu vou fazer o download desse arquivo agora e abrir aqui no QGIS para a gente ver o resultado. Bom, já estou aqui com o arquivo que eu baixei e eu vou verificar o resultado. Então, vou clicar aqui no browser do QGIS, geopackage, vou criar uma nova conexão. Eu vou conectar. E agora chegou a hora de a gente ver se o que a gente fez está correto ou não. Então, ó, Acre, Alagoas, Amazonas, Amapá, Bahia, Ceará. E olha só que legal, ele realmente cortou. Distrito Federal, Espírito Santo. Então, cada arquivo foi criado de forma separada, como vocês podem ver. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até mais. Obrigado.